Abrem-se as cortinas para mais uma aula de genética. Nesse caso, né, a gente vai começar aí, né, um novo assunto dentro da genética, né, apesar de que é a genética mendeliana, né? Essa genética mendeliana, a gente está ali na frente de número 4, o módulo 2, página 173, onde começa, e eu sou o professor Cristiano, tá? Eu gostaria de saber, como é que você está? Tá tudo bem? Tá conseguindo acompanhar as aulas de boa aí, né? Eu sei que tem uma cacetada de aula para você fazer, né? Um monte de exercícios. Não vai ser diferente nessa aula de hoje, né? A gente vai ter 3 exercíciozinhos para praticar aí, né, com vocês, beleza? Bom, do que diz respeito a essa aula especificamente? É sobre a segunda lei de Mendel, tá? Que a gente também pode chamá-la de dihibridismo, tá? A lei do dihibridismo. E o que tem nessa lei que muda um pouco o fato, né, da primeira lei? O que difere a primeira da segunda? É esse ponto aqui, ó. Na primeira lei de Mendel, a gente tem um par de alelos, só um par de alelos. Aqui nós vamos trabalhar com 2 pares de alelos ao mesmo tempo, tá? Sendo que cada par de alelo determina uma característica. Então fica o fato. Se eu tenho 2 pares, eu vou ter 2 características. Assim é a nossa segunda lei de Mendel, tá? Lembrando que alelos também podem ser chamados de caracteres ou fatores, tá? Então, 2 pares de alelos, 2 pares de caracteres, 2 características, beleza? Bom, o nosso genótipo agora, nosso genótipo é dado por 2 pares de alelos ao mesmo tempo, tá? Em contrapartida, nós temos o fenótipo, que agrupam as 2 características, tá? Como a gente vai desenvolver toda essa aula, esses comentários voltarão a ser feitos, tá? Bom, a segunda lei também pode ser mencionada como lei da segregação independente dos caracteres, independente dos alelos, tá? Essa é a palavra-chave, tá? Essa é a palavra mais importante que a gente precisa prestar atenção. O que leva ao fator independência? Bom, a independência está resultando dos cromossomos serem separados, tá? Os cromossomos homólogos são separados, são diferentes. E é isso que leva, então, a uma segregação independente, tá? Cromossomos homólogos diferentes. Nesse caso, leva à segregação independente, tá? Bom, essa segregação como um todo, ela vai acontecer durante a meiose 1, né, na hora que separam os cromossomos homólogos, especificamente na anáfase 1. Bom, separação dos cromossomos homólogos. Vamos ver como é que isso acontece? Vamos lá então, ó. Aqui, particularmente, nós temos 2 pares de alelos, tá? E esses cromossomos que estão aqui no comecinho, eles estão como cromossomos simples, né? Eles vão passar por um momento de duplicação. Essa duplicação a gente conhece como intérfase. E depois da intérfase nós teremos 4 cromossomos, só que agora duplicados, tá? Então, olha só, cromossomos cada qual com a sua cromátide irmã, né? Com 2 cromátides. Aí, o que acontece? É exatamente nesse ponto que eu preciso que você se concentre, ó. Veja que aqui tem um par de cromossomos, aqui tem outro par de cromossomos. E esses pares, eles vão se separar. Tipo, ó, o azul e o vermelho, né? Vão cada qual para um canto, ó. Então, vem Azinho linha para cá, né? Azinho sem a linha vem para cá, tá? Então o B para cá e o B' para cá. Nesse caso, nós estamos tendo nesse momento aqui uma segregação independente dos alelos. Por quê? Porque cada alelo está no seu cromossomo. E como a gente vai separar os cromossomos homólogos, eles vão então se separar. Bom, essa imagem ela vai nos dar um pouco mais de ideia. Ó, aqui tem azão, azinho, bezão, bezinho. Portanto, esse é o nosso genótipo, tá? O genótipo aqui é azão, azinho, bezão, bezinho, tá?
a gente então chama esse genótipo aqui de dihíbrido, tá? Por quê? Porque tem dois heterozigotos, dois híbridos, tá? Então, ó, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Eles vão duplicar, vão se tornar aqui, cada qual com duas cromátides irmãs, e aí nós teremos a segregação independente. Veja, o Azão para cá, junto com o Bzão, e o Azinho para cá, ó, opa, para cá, né? Azinho junto com o Bzinho. Essa é uma possibilidade de combinação. Só que eu também posso combinar Azão com Bzinho, ó, Azão com Bzinho. Se você analisar aqui, deixa eu pegar uma apontadora laser, que eu esqueci, ó. Azão, Bzão, Azinho, Bzinho, eles vieram para cá, tá? Mas eu também posso ter, ó, Azão, Bzinho e Azinho, Bzão. Por que isso acontece? Porque há uma segregação independente, tá? Nesse contexto, eu posso então ter 4 tipos de gametas diferentes. Esses 4 gametas são Azão, Bzão, Azão, Bzão, Azim, Bzinho, Azim, Bzinho. Como eles estão juntos, né? Eu posso falar que é um gameta só, Azão, Bzão, Azim, Bzinho. Mas eu também posso formar gameta Azão, Bzinho, né? Aqui, Azão, Bzinho, e Azinho, Bzão. Beleza? Então, o fato, né, da segunda lei de Mendel ter uma segregação independente significa, então, que nós podemos formar gametas diferentes, tá? Isso nos dá uma certa ideia já aplicável, ó. Aqui, eu vou mudar só a cor para não ficar, ó, vou pegar um preto aqui, tá? Ó, eu pego Azão com Bzão, eu formo um gameta. Azão, Bzão. Mas eu posso pegar o Azão e combinar com um Bzinho. Azão, Bzinho. Mas eu também posso fazer Azinho com Bzão, Azinho com Bzão, assim como pode ter o gameta Azinho, Bzinho. Azinho, Bzinho, tá? Então, o que leva à formação de 4 tipos de gametas diferentes é a segregação independente, tá? E por que ocorre segregação independente? Porque os alelos estão em cromossomos homólogos diferentes, tá? Os homólogos diferentes vão se separar e a segregação, a separação desses alelos diferentes leva então à formação desses 4 tipos de gametas, tá? Então esse é o princípio básico da segunda lei de Mendel, tá? A lei da segregação independente, tá? Bom, eu estou trabalhando aqui com 2 pares de alelos, tá? Então, nesse contexto, 2 pares de alelos. Bom, e se no caso nós tivermos um cruzamento, tá? Porque eu posso falar de forma independente, individual, né? O indivíduo com o seu genótipo formando os seus gametas. Mas e se eu pegar 2 indivíduos, macho e fêmea, no caso de uma ervilha, né, como Mendel estudou, ele vai fazer o cruzamento, então, entre 2 indivíduos, que vão ter gametas diferentes, né? E como que esse cruzamento vai acontecer? Vamos lá, então, vamos aprender a fazer isso. Ó. Vamos pegar, hipoteticamente, né, como muitos livros nos trazem, ó, Vzão determina o fenótipo amarelo, o alelo Vzinho é o fenótipo verde. O alelo rrão é a semente lisa e o alelo rrinho é a semente rugosa, como acontece na segunda lei de Mendel, tá? A junção dessas duas características, desses 2 fenótipos, tá? Se tornando um fenótipo só. Aí, eu vou pegar a ervilha amarela lisa pura, ou seja, homozigoto, ó, amarela lisa, ela é pura, homozigota para um e para outro par. Assim como a verde rugosa, Vzinho, Vzinho, rrinho, rrinho. Legal? Isso vai nos dar, então, a seguinte ideia. Que tipo de gameta que esse genótipo forma? Vamos pensar comigo? Qual é o gameta que esse fenótipo forma? Bom, professor, se eu combinar esse gameta, vai ficar assim. Vzão rrão, Vzão rrão, Vzão rrão, Vzão rrão. Conclusão,
todos os gametas serão iguais. Assim como aqui, Vzinho é rinho, Vzinho é rinho, Vzinho é rinho, Vzinho é rinho. Mesmo que tenha segregação independente, todos os gametas formados no final serão iguais. Por quê? Porque eles são homozigotos, né? São iguais nesse caso. Então, eu vou combinar V com V, Vzão, Vzão, Vzão é rão, tudo junto, tá? Aí, eu pego, então, esse Vzão é rão com Vzinho é rinho e faço o cruzamento, a combinação. E o que vai dar, então? Vzão, Vzinho é rão, é rinho. Isso vai gerar, então, um fenótipo amarelo liso. Por que amarelo liso, professor? Se tem Vzinho? Porque eles são recessivos, né? Aqui é recessivo e o Rzinho é recessivo. Então, quem determina é o Vzão e o Rrão. Bom, e esse é o genótipo dihíbrido, ou seja, que tem dois heterozigotos, tá? Foi aí, então, que o Mendel conseguiu construir todo o raciocínio que a gente vai determinar, tá? Quando ele pegou um dihíbrido com outro dihíbrido. Se você lembrar do momento passado, lá tinha azão, azinho, bezão, bezinho. No primeiro fato, né? Aqui a gente simplesmente vai trocar. Vzão, vezinho, rrão, rinho. E como que ficaria a combinação? Ah, professor, então ficaria assim, né? Ó, um gameta pode ter Vzão, rrão, o outro Vzão, rinho. Isso. Vzinho, rrão, Vzinho, rinho. Então, nós teremos 4 tipos de gametas diferentes. Esses 4 tipos de gametas diferentes podem ser caracterizados como gametas masculinos. Como eu estou fazendo um cruzamento, esse outro aqui serão os gametas femininos. Como serão os gametas femininos, então? É só mudar a corzinha aqui. Vzão é rão, Vzão é rinho, Vzinho é rão, Vzinho é rinho. 4 gametas também, tá? E aí, a gente consegue construir algo do gênero, ó. Dá uma olhadinha. Estes daqui vamos caracterizar como sendo os gametas do papai, ó. Gameta papai, tá? Deixa eu pegar a nossa apontadora aqui, isso, ó. Vzão é rão, Vzão é rinho, Vzinho é rão, Vzinho é rinho. Do papai, Vzão é rão, Vzão é rinho, Vzinho é rão, Vzinho é rinho. Da mamãe, tá? E aí, nós vamos construir o que a gente chama de quadrado de Punnett, ou quadro de Punnett. Esse quadro é o chiqueirinho, o famoso chiqueirinho, onde a gente consegue juntar todos os possíveis gametas. Então, fica Vzão, Vzão, rrão, rrão. Amarelo liso. Vzão, Vzão, rrão, rinho. Amarelo liso. E assim sucessivamente. Legal? Bom, vamos ver um pouquinho melhor. Vou dar uma recapitulada no fato, tá? Então, vamos lá, professor. Se eu tenho aqui um homozigoto dominante para os dois pares, então eu tenho um homozigoto, né? Tem um genótipo puro, dominante, puro recessivo, beleza. Esse aqui só vai ter gameta Vzão, rrão, legal. E esse só vai ter gameta Vzinho, rinho, legal. Ao encontrar um gameta com outro, vira Vzão, Vzinho, rrão, rinho. Legal. Geração F1, tá? Ao fazer, então, essa geração F1 com a geração F1, olha só, dihíbrido com dihíbrido, nós teremos a F2. Sendo que nessa F2 nós teremos, então, os gametas do papai encontrando os gametas da mamãe. Isso, então, vai nos possibilitar encontrar 16 possíveis genótipos. Eu disse 16 possíveis genótipos, tá legal? Não que são 16 diferentes, são o todo, né? 16 genótipos, olha aqui, tudo ele. E esses 16 genótipos, eles poderão nos revelar algo do gênero, veja só. Amarelo. Amarelo liso, 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 amarelo liso. Se nós contarmos, nós vamos encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 amarelos lisos. Isso nos dá uma proporção, então, ó, de 9 amarelos lisos em 16. 1 verde liso, 2 verdes lisos, 3 verdes lisos. 3
em 16, que é o todo, né? O todo 3 em 16. Aqui, não sei se você reparou, eles só inverteram o R com V, né? Aí, tanto faz, tá bom? 3 amarelo, amarelo rugoso, olha, ela é amarelinha, cheia de dobrinhas, né? Uma amarela rugosa em 16. E aqui uma em 16. Então, nós temos uma proporção em primeira lei de Mendel. Essa proporção, ela nos revela uma proporção fenotípica, tá? Proporção fenotípica, porque, ó, 9 amarelo liso, 3 amarelo rugoso, 3 verde liso e 1 verde rugoso. Tá? Então, essa é uma proporção. Se nós contarmos as proporções, a gente vai encontrar 4 fenótipos diferentes. Beleza? Beleza, professor. Mas e se eu quiser saber quantos genótipos diferentes a gente tem? Calma lá, então. Porque se eu observar, esse aqui vai ser um genótipo, que é diferente deste. Só que se eu olhar este e este, eles são iguais. Fenótipo e genótipo iguais. Isso significa, então, que dentro dos 16 possíveis genótipos, existem aqueles que são repetidos. E tem caso que tem 4, ó. Esse e esse. São os genótipos são iguais. Bom, então como é que eu vou saber, professor? Aí eu vou te dar uma dica. A proporção, ela sempre vai estar assim. O primeiro número vai ser o maior, 9331. Essa proporção 9331, ela vai começar aqui, o 9, como sendo o número de genótipos diferentes. Legal? Então, assim, como é que eu vou saber, professor? Bom, se nós observarmos aqui, a gente vai começar a contar. Ó, 1 genótipo, 2 genótipos, 3 genótipos, 4 genótipos. 5, só que esse aqui já está repetido, né? Ó, esse aqui já está aqui. 5, ó. 6, não conto porque já está repetido, né? 7, posso contar ou não? Posso, né? Ah, não pode não, professor, porque já está repetido, ó. Esse também já está repetido. Esse não teve ainda, né? Ó. 7, né? Aí a gente vai chegar aqui 9, tá? Então, dentro dos 16, a gente tem os repetidos, a gente descarta os repetidos, né? Ó, tipo, esse e esse são repetidos, a gente descarta e a gente vai contar, então, 9 possíveis genótipos diferentes. Mas a dica é, a primeira proporção é o genótipo diferente. Simples assim, tá? Bom, pegamos, então, a forma com que os gametas, né? Então, temos aqui, ó, os gametas, papai, gametas, mamãe, se encontram formando os genótipos possíveis. Aí a gente sabe que dentro dos genótipos possíveis, na proporção fenotípica, nós temos 4 proporções fenotípicas, amarelo liso, amarelo rugoso, verde liso, verde rugoso, são 4 tipos de fenótipos, e 9 possíveis genótipos diferentes. Beleza? Assim são as perguntas, na maioria das vezes, dentro da segunda lei de Mendel, com dihibridismo. Legal? Bom, o segredo maior é você conseguir saber como cada genótipo gera os seus gametas. Então, olha, bom, porque agora a gente pode trabalhar com qualquer número de genótipos, tá? O genótipo pode ter quantos pares for, né, no caso, apresentado para a gente. Então, veja, ó. Então, eu vou entrar agora num fator chamado de polihibridismo, tá? Quando são analisados mais de 2 pares de alelos, condicionam mais de 2 características. Temos um trihibridismo, um tetrahibridismo e assim por diante, tá? Que constitui o polihibridismo. Para se calcular o número de gametas diferentes produzidos por um polihíbrido, se utiliza essa fórmula, 2 elevado a n, onde n é o número de pares de genes
heterozigotos, os híbridos, tá? Então, vamos lá, fazer um testezinho aqui, ó. Vou pegar aqui o nossa canetinha, ó. Nós temos esse genótipo. Quantos pares tem o nosso genótipo? Ó, 1 par, 2 pares, 3 pares, 4 pares, 5 pares de alelos. Polihíbrido, sim? Bom, mas aqui dentro desse contexto eu só tenho um heterozigoto, esse eu não conto porque é um homo, 2 heterozigotos, Czão, Czinho, o Dzinho, Dzinho eu não conto, 3 heterozigotos, 3 então, tá? Então, na verdade, apesar de ter 5 pares de alelos, eu tenho 3 híbridos, tá? Então, nesse caso, eu tenho 3 heterozigotos. Então, a gente vai jogar nessa fórmula aqui, 2 elevado a n, tá? Como assim, professor? Bom, 2 elevado ao cubo são 8 diferentes gametas, tá? Professor, como eles são? Então, vamos lá. Eu vou apagar aqui para ele ficar limpinho, tá? A gente pode fazer a seguinte análise, ó. Deixa eu pegar o apontador, ó. Azão, Bzão, Czão, Dzinho, Ezinho. É um gameta. Azão, Bzão, Czão, Dzinho, Ezinho. É outro gameta, tá? Aí a gente vai encontrar assim, ó. Professor, mas e agora? Ó, a gente só pode ser aqui agora. A gente tem... Quantos gametas a gente tem ao todo? 8, né? Então, pode ser Azão, Bzão, Czinho, Dzinho, Ezão. E assim sucessivamente. Azão, Bzão, Czinho, Dzinho, Ezinho. Deu 4 gametas até agora. E eu faço o mesmo com Azinho. Então, somando 4, 4, serão 8 gametas ao todo. Tá? Bom... Para eu calcular o número de gametas, então eu conto o número de heterozigotos. Então assim, ó, veja essa tabela que vai facilitar tudo na nossa vida. Ó. Homozigoto dominante, 0 heterozigoto, 2 elevado a 0 vai dar 1 gameta, azão. Se for azão, azinho. Bom, tem 1 nesse caso, né? Heterozigoto, 2 elevado a 1 vai dar 2. Quais são os gametas? Azão, azinho. Tá? E se for azão, azinho, Bzão, Bzão? Quantos heterozigotos tem? Um só, professor. Azão, azinho. Bzão, Bzão, não. Então, eu só tenho 2 gametas. Azão, Bzão, azinho, Bzão. Ponto. Tá? Esses são os gametas que vão agora entrar em cruzamento, se for um caso de cruzamento. Tá? E aqui, ó, esse aqui a gente já trabalhou, né? Azão, azinho, Bzão, Bzinho. É um diíbrido. Diíbrido tem 2 híbridos, 2 heterozigotos, 2 elevado ao quadrado são 4 gametas. A gente já viu esses 4 gametas, né? Gameta azão, Bzão, azão, Bzinho, azinho, Bzão, azinho, Bzinho, tá? E aqui, ó, são 1, 2, 3, 4 pares de alelos com 2 heterozigotos. Vai dar 4 também. Aqui, 1, 2, 3, 4 pares de alelos, só que tem 3 híbridos, 8 gametas. E assim o número de gametas vai ser determinado. Legal? Muito bem. Tá? Bom, para a gente não ficar muito assustado com esse fato, eu vou apresentar aqui para você o seguinte detalhe. Os caras, eles podem fazer com a gente até um cruzamento entre triíbridos, tá? Fazer cruzamento entre triíbridos acontece. Tá bem? Lembrando que esses pares de alelos aqui eles são totalmente independentes. Totalmente independentes, tá? Então, como é que nós faríamos aqui? Ó? Bom, se nós pegássemos um azão, azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho. Esse garotinho aqui, tá? Nós vamos encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gametas diferentes. Cada qual com a sua proporção de 1/8, né? 12,5%. Então, eu vou fazer um cruzamento entre outro triíbrido. Ó. Azão, azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho. De novo, vai ter 8 gametas, tá? Então, quantos gametas nós teremos aqui? 8, professor. Porque tem 1 heterozigoto, 2 heterozigoto, 3 heterozigotos. Os 8 gametas.
Aqui da mesma forma, 8 gametas. Como eles são independentes, esses gametas podem encontrar com esses. E aí nós teremos essa proporção. 27 para 9, para 9, para 3. Opa, eu pulei. 27 para 9, para 9, para 9. Deixa eu pegar nosso apontador aqui. 27, 9, 9, 9, 3, 3, 3, 1. Se nós somarmos tudo, serão 64 possíveis genótipos, que é exatamente essa continha aqui, né? Que vai dar 64 possíveis genótipos, tá? Aí, duas perguntas para a gente fechar a aula. Quantos fenótipos existem? Fenótipos existem. A gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fenótipos. Porque é exatamente o número de proporções, né? E quantos genótipos nós temos ao todo? Diferentes. Total de genótipos são 64, mas os diferentes, 27. Tá? Então, é isso que a gente precisa saber nessa segunda lei de Mendel do dihibridismo. Tá bem? Como calcular os gametas, quantos fenótipos, quantos genótipos existem. Beleza? Valeu, até uma próxima. Tchau!